Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte, 28 anos no ar, fazendo melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Hoje mais um programa itinerante, estamos na sede campestre do Sesc, aqui em cima, na Protásio Alves, em Porto Alegre, abertura da 38ª edição dos Jogos dos Comerciários. Pessoal jogando aqui futsal, mas são 10 categorias diferentes, gente de todo o interior participando, confraternizando, trocando ideias, uma grande festa proporcionada pelo Sesc aos comerciários. Vamos fazer um intervalo e voltamos para o primeiro bloco do nosso programa com uma surpresa. Esteve presente aqui, abrindo os Jogos dos Comerciários, a grande campeã olímpica, Maureen Maggi. Tá certo? Voltamos em seguida. Rota a vinheta. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Valendo então, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte, 28 anos no ar, fazendo melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. E nessa grande festa do Sesc, a nossa campeã olímpica. O que achasse aí dessa galera toda, esse movimento todo? Nossa, sensacional. Diversas idades, modalidades que eu não sabia nem que tinha nos jogos assim de vocês, mas achei muito bacana a maneira que vocês incentivam o esporte, assim, para todas as idades e todo tipo de esporte. Esporte da mente, esporte físico. Sabe que tem campeonato até de canastra aqui. Fiquei sabendo, deu até vontade de jogar, viu? Nós estávamos falando antes, tu continua saltando assim de brincadeirinha, corre, faz algum exercício, ou como a Daiane dos Santos, nossa, que diz, olha, já treinei muito, já saltei muito, meu negócio agora não quero nem saber. Acho que a gente fica um pouco cansado, assim, eu estou dando um tempo, faz 2 anos que eu parei, 2 anos e meio, que eu me aposentei e estou realmente dando um tempo, fazendo muita coisa legal assim que tem aparecido na minha vida em relação a incentivar o esporte e outras modalidades também, o atletismo e outras modalidades, mas eu estou parada, mas eu quero voltar a saltar mais para frente, assim, quero voltar a treinar, ter uma vida esportiva ativa, que realmente eu estou com muita coisa, assim, fazendo muita coisa, não está sobrando tempo para nada. Como quase todo atleta assim, de alto rendimento, quando para, né, parou, tem um nome, um conceito, tem uma medalha de ouro, tem títulos, ele ou tem uma fundação, ou ele se dedica a algum projeto social. A tua vida, como é que está em relação a isso? Nossa, tem vários projetos. Tem meu instituto, né, o Instituto Maureen Maggi, que ele foi aberto faz pouco tempo, faz 1 ano.
Tenho a equipe minha, chama Equipe Malrimage, tem atletas iniciantes e tem atletas olímpicos, atletas internacionais também, como Emiliano, que é um dos melhores saltadores do mundo de salto em distância, e dentre outros atletas, assim, uma equipe sensacional. Faço parte dos Heróis Olímpicos da CBAT, sou patrocinada ainda pela Caixa como heroína olímpica e faço diversos eventos, assim, dou palestra, sou empresária e fazendeira. Cria gado, não? Também, é leiteiro, não sabe tempo para treinar. Porque os gaúchos aqui de fazendeiro... Entendem bem, exatamente. Vim aqui pedir uns conselhos, então. Da tua instância, o teu campo fica onde? Fica em São Carlos, no interior de São Paulo. Sabe que nós temos aqui... Eu fui secretário de esportes aqui. E fui o secretário da Copa, eu que organizei a Copa aqui. E entre os projetos sociais, eu fiz um projeto social chamado Social Esporte Clube, que é o seguinte: os clubes sociais, São Paulo também não, Pinheiros, não pagam o IPTU. Então, eu fiz um projeto pedindo em troca vagas para crianças carentes. E nós pegamos um menininho, pequenininho, lá na Vila Farrapos, que fica no lado da Arena do Grêmio, e colocamos na Sojipa com o Arataca. Alô, Arataca, eu não sei como é que tu é técnico, tão gordo assim, Arataca. Não, gente do bem, gente do bem. Pois é, não. E aí, o Arataca pegou esse menino, começou a treinar. Esse menino hoje está na Universidade de Kent, em Ohio, salto e distância, concorrendo e competindo pela universidade e estudando comércio exterior, que chama-se Samore Wiki. O que é uma grande renovação e a importância de um projeto social poder ter descoberto um talento desse. Exatamente. Eu acho que projetos sociais são feitos para isso, né? Para dar condições e estrutura para o cidadão, na verdade, não com a intenção dele ser um campeão olímpico, de ser um campeão pan-americano, um campeão mundial, mas sim um grande cidadão. Eu acho que o esporte traz isso para o ser humano e isso eu acho que é fundamental para todas as modalidades. Eu discuto muito, debato muito, faço muitas palestras também, e eu sempre digo, ó, pessoal, o esporte repete a vida. Porque a tristeza, a alegria, a vitória, a derrota, saber reconhecer, né, a hierarquia que se perdeu nesse país hoje, né? Tu consegue assim reunir nesses teus projetos essa meninada toda para dar esse recado, tu, o exemplo, como é que tu conseguiu chegar onde chegasse? Não consigo. Tem muita coisa assim boa. Os meus atletas, eles dizem que é só eu aparecer no treinamento para assistir, porque eu não dou treino, quem dá treino são os meus técnicos, né? O Nélio e a Tânia, e tem a comissão toda por detrás disso. Mas eles dizem que só de eu aparecer para poder estar acompanhando o treinamento, ficar olhando, assim, eles já se sentem inspirados, assim. Eles dizem que eu levo inspiração para eles. Eu acho que isso é muito importante, você, sem falar uma palavra, você com a sua medalha no peito, na verdade, né, com a tua conquista, você saber a hierarquia da pessoa se posicionar e falar, eu quero aquilo lá para mim. E achar que é possível. E tem que achar que é possível. Porque a todo momento, assim, eu sempre na minha vida achei que fosse a melhor atleta do mundo e sempre busquei ser a melhor. E a pessoa, independente de quem seja, assim, de qual função, tem que buscar ser o melhor. Dentro de si, você tem que se achar que é o melhor mesmo. Isso daí traz expectativa de vida e autoestima, né? Para chegar no topo, para chegar medalha de ouro, tem que sair do país para fazer um treinamento fora, não? Não necessita. A gente tem condições aqui, elas são precárias, mas a gente tem condições, nós temos bons técnicos, e talvez para algumas modalidades precise sair. Só que a gente, tipo assim, aí eu já mudo, porque a gente tem o Paulo André, que é um dos melhores atletas que a gente já teve na história da velocidade nacional. Ele tem corrido muito bem, todas as competições dele são abaixo de 10:10. Ele está para quebrar o recorde brasileiro e sul-americano. E aí faz com que a gente continue treinando no país para ter o melhor resultado, porque a gente tem a tradição de velocistas americanos e jamaicanos serem os melhores do mundo. Só que agora a gente tem uma leva de vários atletas, mas o Paulo André é fora da curva, assim.
O nosso melhor centro de treinamento no país fica em Manaus ainda lá? Não? Não, Manaus, há muito tempo a gente não tem esse vínculo, porque a sede era o Gesta há pelo menos uns 8 anos, 8, 10 anos que o Gesta não faz parte, há uns 8 anos mesmo. Aí o Antônio... O filho dele, eu acho que tinha também uma participação lá. A família tomava conta da confederação, mas era uma confederação maravilhosa. Ele levava a gente para conhecer Manaus, fazia as competições lá. A sede da confederação era lá e agora a sede é em Bragança Paulista. Ela foi durante um tempo em São Paulo, mas a sede está se mudando para Bragança Paulista, onde a gente investiu nessa pista de atletismo, num centro de treinamento maravilhoso, que seria abandonado. E aí a CBAT foi lá, comprou a pista e a gente usufrui e tem os melhores atletas do mundo fazendo camping de treinamento também. E onde a gente tem as melhores competições, né? O Troféu Brasil, o Campeonato Brasileiro. Nós somos um grande país em tamanho, né, no carinho, na responsabilidade. O brasileiro tem uma boa índole. Por que a gente não consegue assim se transformar, nem dizer assim numa potência, né, olímpica, mas porque nós temos grandes nomes, nós temos grandes campeões. Olha, a gente teve uma Olimpíada que, não sei se eu posso dizer assim que foi um fracasso, porque a gente teve grandes nomes e revelações, né? E a estrutura toda que foi maravilhosa, assim. Só que o pós-Olimpíada a gente não teve. Então, depois de 2016, a gente teve realmente, quem ficou no esporte é quem gostava do esporte, porque secou as fontes, o dinheiro acabou, a gente não tem investimento, a gente talvez... Os próprios aparelhos que foram construídos no Rio, passa hoje na Barra ali, aquele enorme ginásio de basquete abandonado e é uma arena para shows e outros tantos, né? E outros tantos, exatamente. Eu queria, na verdade, em 2015 eu fiz parte da estrutura para fazer a Olimpíada no país. Depois eu pedi para sair porque não seria uma estrutura adequada do jeito que eu queria e como, na verdade, teria que ser, que é o legado olímpico. Então, eu sempre bati na tecla. Onde está o legado olímpico? A gente constrói para poder ficar no país, para poder dar estrutura, para poder dar uma continuação para os nossos atletas. Isso não ficou. A estrutura que a gente teve é exatamente a estrutura que a gente teve há 20 anos atrás. Ela não mudou nada, ela não mudou. Então, a gente tinha que ter investido em estruturas, várias estruturas em todas as modalidades. Eu estou pensando no atletismo dentro de mim, assim. Mas várias modalidades podiam ter tido mais estrutura, porque dá uma continuidade. E dá essa facilidade para quem está começando, dá uma continuidade no treinamento, né? Sabe que quando a gente vê assim que o esporte brasileiro tem potencialidade, tem grandes campeões e temos, às vezes, desvio de conduta de determinados dirigentes, os atletas, grandes atletas como tu, assim, e tantos outros de outras modalidades, nunca pensaram assim, olha, é o momento de quem conhece, por exemplo, comandar o Comitê Olímpico Brasileiro. Era um dos projetos meus, eu entrei estava concorrendo a senadora agora, e é difícil também, né? Difícil também, mas foi muito sucesso, porque foi a primeira vez que eu me envolvi com política e consegui 3 milhões de votos, então foi bastante, foi bem expressivo. Mas o que um dos projetos meus era que ex-atletas, ou quem tivesse por dentro da modalidade, ou ex-campeão não existe, mas tipo que já foi campeão mundial ou olímpico, que assumisse a confederação. Porque sabe do que se trata. Então, teria uma votação entre os atletas para colocar o melhor atleta para assumir e dar continuidade realmente num trabalho decente dentro das confederações. Isso é o que eu mais queria. Eu, inclusive, tive uma conversa com alguns atletas, né? O Diego Hipólito é um deles, assim, para a gente poder dar continuidade nessa fusão, né, que a gente queria fazer. A vaidade do campeão que não compete mais e dos vários atrapalha isso, não? O relacionamento? Às vezes tem gente que não sabe conviver em grupo e ter... Olha, o foco é lá, então nós vamos todos para lá porque vai melhorar para todo mundo. É de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que eu quero muito bem o meu esporte e abraço qualquer um que queira caminhar junto comigo, entendeu? Que queira bem o meu esporte. Então, condeno as pessoas que falam mal do atletismo ou que diz que não leva a nada. Eu acho que
não faz parte desse caminho que eu quero percorrer. Sabe que nós falamos no Arataca antes e nós falamos muito, porque sai o dinheiro das loterias, vai para o COB. Do COB vai para as confederações. E aí nunca chega nas federações, por exemplo, aqui em Porto Alegre, no nosso estado, nós temos 80 federações, todas quebradas. E não tem dinheiro para comprar uma medalha, um troféu. O desporto escolar, principalmente, se tu tivesse elegido senadora, uma pena que não se elegeu senadora, seria um foco teu também, porque ali, né, tem os talentos ali. Exatamente. Será que tem como reverter isso? Por exemplo, os clubes agora, já no ano passado, os clubes se reuniram, criaram aí o Comitê Brasileiro de Clubes, que era a Confederação Brasileira, e conseguiram uma parte desse dinheiro de loterias para os clubes que têm projetos olímpicos. Né? Eu estava nessa reunião. Ah, tu estava lá? Foi dentro do Clube Pinheiros e foi sensacional. O ministro do Esporte também acompanhou e foi muito legal, assim, porque a gente... É tudo que a gente mais quer, né? Dar continuidade no esporte. Eu venho de uma era onde o esporte era valorizado nas escolas, nas escolinhas, nas escolas do Estado e nas EMEIs, que são municipais. E eu espero realmente que isso volte. Eu sou de uma época onde a gente cantava de segunda-feira na primeira aula e de sexta-feira na última aula o hino nacional. Então, eu faço... Os jogos da primavera, jogos do interior. Jogos regionais, os Jogos Abertos começam agora essa semana. Isso. E eu faço abertura, inclusive. E a gente tem que resgatar essa sensação que a gente tem de facilidade para entrar no esporte. O esporte é saúde, o esporte é vida, formação de cidadão, formação de bom caráter. E tira a criançada e o adolescente de coisas ruins, assim, que a vida tem muita facilidade hoje para nos carregar. Tu sabe que eu já fui muito pretensioso, assim, dizendo o seguinte: fora do esporte não tem salvação. Eu sempre repetia isso. Aí um dia eu estou pensando, assim, não, vamos adaptar essa frase. Fora da ocupação não tem salvação. Porque no esporte, na cultura, aonde for, tu consegue tirar das drogas, das más companhias, né, dos maus pensamentos, essas crianças e esses adolescentes. Porque como eles moram em comunidades, e o pai sai para trabalhar às 7 da manhã, a mãe sai para trabalhar às 7h30, nem sabe. Se não tiver um projeto desse de ocupação, o vagabundo adota eles. Exatamente. Né? Exatamente. A gente tem que... E um dos meus projetos também era esse, como senadora, era ter as creches todas abertas, a mãe trabalhar completamente despreocupada com o filho nas creches e a criançada estar ocupada de manhã e à tarde no colégio. Aí seria período escolar de manhã e período esportivo. Contraturno, que chama. Isso, e período esportivo na parte da tarde e vice-versa, invertendo, tipo, quem estuda de manhã pratica à tarde, quem estuda à tarde pratica de manhã. Eu acho que seria muito bom, assim, porque ocupa a criançada, ocupa a mente, os pais ficam mais despreocupados e acho que a situação do esporte, educar de uma maneira de não usar drogas, não fazer baderneira, isso leva a gente a ter um país muito melhor. E eu ainda sonho com um país muito melhor. Tu sabe que eu nunca consegui, como secretário de esporte, reunir os pais. Porque, como eu disse antes... Não, mas não é isso. É que os pais saem para trabalhar e longe, e os meninos e as meninas que vão para os projetos sociais vão sós. Eles vivem sós. Eles vivem sós. Aí, para poder reunir pai e mãe, é uma dificuldade. Né? Eu não sei se vocês enfrentam isso lá também. É muito parecido, assim. Na verdade, tipo, é mais complicado ainda, porque lá o meu projeto social, que é a equipe Malra Imagem, lá em São Paulo... Fica onde exatamente? Fica dentro do ginásio do Ibirapuera, é um alojamento de atletas, centro de excelências, onde a gente tem a modalidade de vôlei, atletismo e judô. E de lá onde saem os campeões olímpicos de treinamento ou para residência mesmo, e campeões de mundiais e olímpicos também do atletismo. Lá é uma iniciação muito boa, a gente valoriza o espaço que a gente tem e se ocupa de manhã e à tarde. E tem gente do Brasil inteiro, tem gente do sul do país,
do norte do país, do leste do país, tem gente do Brasil inteiro e muita gente do interior de São Paulo também. Então, os pais entregam nas nossas mãos e a gente tenta formar bons atletas. Através disso também, se não forem os melhores, são pelo menos, no mínimo, bons cidadãos. Bom, nós poderíamos ficar aqui conversando 2 horas. Tu já viste que eu não sou atleta, mas que domino isso tudo aí, porque eu vivo no esporte há muito tempo. Quero te agradecer, Maureen Maggi, nossa grande campeã, medalhista de ouro em Pequim, né? Em Pequim. Grande espelho para essa meninada que aí está. Queremos te agradecer por ter vindo aí nessa grande festa dos comerciários, esse apoio que a Caixa Federal faz, proporciona, reconhece. Sabe que só para nós encerrar mesmo, eu tenho uma tese que às vezes me incomoda muito. Por que o brasileiro só cultua os seus ídolos quando os ídolos estão em atividade? Por que os ídolos são escolhidos? Sabe que eu criei uma festa aqui? Durante 24 anos seguidos eu fiz. Recuperando a história dos grandes ídolos. Né? Inclusive, uma vez nós tentamos te trazer, e aí tu pediu que a tua mãe viesse junto, a tua mãe teve um problema e tu não pudesse vir. Então nós trazia ídolos assim. Lá em Portugal está o Moser que jogou no Flamengo, traz o Moser. O Paulão do vôlei está em tal lugar, traz o Paulão. O Renan, o Bernardinho está lá. No início não foi muito fácil juntar esse pessoal todo. Mas depois, com o andar da festa, as pessoas pediam para vir. Primeiro porque tinha sido um ídolo, estava lá, né, como ídolo, mas ninguém reconhecia, e a Caixa reconhece isso, o que é muito bonito. Dias atrás eu tô assistindo uma entrevista do Marcelinho Carioca, depois uma entrevista do Chicão, o centroavante, que foi campeão mundial, e os dois dizendo, o Marcelinho disse que não consegue entrar no Pacaembu, tem que pagar para entrar, e o Chicão dizendo que não consegue ver jogo da seleção brasileira, mesmo sendo campeão mundial, porque não tem o ingresso também. Mas por que não dão uma carteirinha de reconhecimento, ou um projeto que nem a Caixa tem? Não sei, eu sou uma pessoa que eu tenho carta branca para qualquer situação que eu queira no país, assim. Conheço muita gente, sou São Paulina, entro no Morumbi quando eu quiser, assim, por conta de ter um bom relacionamento com o presidente. E não só com o presidente do São Paulo, mas tem um bom relacionamento com o presidente de vários outros clubes. É que tu te preparasse, tu tem rede, tu tem network. Fora isso, não se consegue nada. Quer dizer, a preparação e a cabeça legal, isso que deveria acontecer dos dois lados. Eu acho que a gente tem que valorizar os nossos ídolos no país, eles estando em atividade ou não, assim. E esse é um projeto que a gente tem que abraçar, sim, a gente tem que valorizar a prata da casa. Maureen, um beijão, obrigada, sucesso, obrigada. Toca em frente, tens uma... a oportunidade da gente estar podendo falar sobre esporte e tudo na sua emissora e queria agradecer o trabalho do Arataca que tem sido feito aqui no Sul, que é sensacional e ele resgata de uma maneira, assim, eu falo que ele tira leite de pedra, assim, ele resgata de uma maneira o esporte sensacional. Parabéns para vocês. Tá certo, muito obrigado por essa simpatia aqui, competente campeã e exemplo para essa meninada, para todo o esporte, tá certo? Roda a vinheta aí, entra o intervalo e nós vamos continuar aqui na sede campestre do Sesc. Já voltamos. Joana sonhava em ser modelo, mas era balconista na confeitaria. Sorria para novos clientes, clientes antigos e até quando não tinha cliente nenhum. Cuidava da sua alimentação e da saúde de seus dentes. Hoje ela continua na confeitaria, ainda sorrindo, só que agora no cartaz da propaganda. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Cuide de seu sorriso em nossas clínicas odontológicas. Tratamentos diversos para crianças e adultos com agendamento direto nas unidades. Vá até o Sesc da sua região ou acesse o site.
Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Eu comecei no União com 14 anos a nadar, aprendi a nadar no União. Então eu sempre pratiquei algum exercício. Porque eu gosto de me movimentar, eu acho que é vida. Dá mais disposição, mais mobilidade, né, com o corpo. Já faço parte deste programa há mais de 10 anos. Eu sempre pratiquei esporte, sempre nadei muito, eu fazia muita musculação, mas esse programa eu gosto demais. Nós temos uma professora maravilhosa, sempre as aulas são muito interessantes, são muito boas, muito vibrantes. Eu estou neste programa aqui no União há 20 anos, desde a sua criação. À medida que o grupo foi envelhecendo em termos de nova coordenação, ele foi enriquecendo. Passou a ter essa ginástica que é espetacular para nós. Nós precisamos fazer ginástica e fazer no meio com pessoas agradáveis, com pessoas da nossa faixa etária, e isso acabou criando uma amizade entre as pessoas. Isso é muito bom. A prática de atividade física para idosos pode ser resultado de uma prática contínua que ocorreu ao longo da vida, como uma nova aquisição para manter-se ativo. Os maiores benefícios emocionais se dão numa tríade de socialização, por identificação com o grupo, qualidade de vida e principalmente por ser protagonista de sua história. É muito bom fazer parte de um grupo de pessoas que têm mais ou menos as ideias que eu tenho, essa disposição que eu sinto. Esses benefícios também podem ser encontrados na prática de musculação e na ginástica especial. Vamos embora então, presente aqui nesse grande evento do SESC, 38ª edição dos Jogos dos Comerciários, o vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física. É o italiano, mas é Giovanni Bavaresco. Que momento, hein? Que momento, hein, Bosco? Muito obrigado pela oportunidade. Nós entramos fazem 2 semanas, vencemos a eleição do Conselho, com a chapa Acorda da CREF, e já estamos fazendo um trabalho, vai ser bem interessante para os profissionais, convênios e algumas outras surpresas aí. Sabe que eu sempre digo que eu tenho um pouco de ciúmes do CREF, porque o jornalismo nós não temos um conselho, nós temos um sindicato que não funciona, não é? E aí eu fico pensando assim, que tem profissional de educação física que não quer se associar ao CREF. Qual é o trabalho que vocês vão fazer para convencer esse pessoal? Principalmente os profissionais que estão em órgãos públicos. Os profissionais dos órgãos públicos têm alguns locais que a lei, pelo MEC, a lei não era obrigatório, mas agora é.
E a resistência que tu, como no Brasil, tudo que tu vai pagar, acha que o CREF não serve para nada, aquela coisa toda. Mas nós vamos mostrar agora com essa nova gestão, de 3 anos, mais 3 anos, 6 anos, que o CREF é um órgão fiscalizatório, né? Ele não tem que proporcionar nada para o profissional de educação física a mais de fiscalizar, tentar fazer convênios. E é isso que o CREF funciona, entendeu? Exatamente, é um órgão fiscalizatório. Então o pessoal faz uma denúncia numa academia, não tem profissional da área. E tem uma coisa que o profissional reclama muito, Bosco, que nem tu falasse, tem profissional de educação física, que eu já fui em academias, que tem uma pessoa que é leiga do lado dando aula, e o profissional, não sei por que, não denuncia. Isso eu não consigo entender, Bosco. E como é que está funcionando em cima desse teu argumento? Tem muito personal, né? Porque virou um grande mercado de trabalho. Esse profissional que não é qualificado, ele entra como personal, né? E a academia sabe disso? Esse é um detalhe, porque agora essa fiscalização, existe um responsável técnico, toda academia tem que ter um responsável técnico. Tá? Porto Alegre nós estamos, eu vou te falar que está bem tranquilo. Assim. Claro, no interior, porque às vezes não conseguem profissional para trabalhar. Eu fui em Pelotas uma vez, eu fui na outra gestão, e a pessoa me disse, mas então me traz um profissional, não quer trabalhar. Claro que o salário é pouco, aquela coisa toda. O personal hoje é o grande boom do mercado. E tem uma coisa que está acontecendo, você deve saber, é os condomínios. Hoje, eu tenho várias pessoas estão montando um condomínio. Teu amigo Fumaça monta, da Health Club, que monta excelentes condomínios hoje. E no Rio de Janeiro, depois eu vou te pedir uma ajuda, já existe uma lei que obriga acima de tantos apartamentos. Eu não sei como é que vai ser o projeto. Eu estarei indo lá para trazer o projeto para cá. Traz aqui que eu apresento aqui. Então eu vou precisar da tua ajuda, que nós vamos fazer que é obrigatório um profissional de educação física, um representante técnico em um condomínio. Que, claro, nós vamos botar um condomínio que tem uma esteira, uma coisa, vão ser razoáveis. Né? Porque os condomínios, também quero te dizer, viraram grandes adversários dos clubes. Porque todos os condomínios têm piscina, tem academia, tem o profissional, às vezes um profissional entre aspas, isso tudo. Então, vocês estão pegando bem essa questão. Isso aí foi eu vou voltando, vou te pedir ajuda, alguma outra coisa, um deputado, para a gente chegar no governador e fazer, vocês teriam uma lei estadual e municipal, depois vamos passar vamos tentar fazer as etapas todas, né, Bosco? O pessoal hoje está com medo de sair na rua da academia. E a academia hoje, por que as academias podem ver? Algumas academias estão indo em shopping. Pô, tu vai treinar às 7, 8 horas da noite, tu não vai deixar o carro na rua. Eu trabalhei o Bosco, eu trabalhei no Grêmio Náutico Gaúcho, sabe, eu era professor ali. Naquela época a gente conseguia deixar o carro na rua. Eu saía às 10, 11 horas da noite. Hoje eu não iria trabalhar e deixar meu carro na rua ali. Eu teria medo. Saía às 10 horas da musculação, eu saía com todo o grupo do judô que estava comigo. Mesmo assim, hoje em dia, a insegurança é muito grande, né, Bosco? Sabe que eu tenho uma preocupação e eu gostaria que vocês do CREF avaliassem isso. Até vou falar com o professor Edgar, e ele sabe, porque ele trabalhou comigo muito tempo, que a preocupação é o seguinte, o usuário da academia vai lá, leva um atestado, e às vezes não leva de um médico que entende. E eu havia preparado um projeto lá, dizendo que as academias teriam que ter uma vez por semana, durante 1 hora só ali, que nem as piscinas tinham. Um médico, bom, tu tem que vir fazer o exame aqui com o médico daqui, porque é para dar segurança para as academias. Porque se acontece um problema na academia, e o atestado lá é do ginecologista amigo, não sei de quem, aí pediram para mim, não, retira, que vai dar custo para as academias, o que eu achei que não daria custo, porque 1 hora por semana, todo mundo tem que fazer o exame e faz o exame. Eu gostaria que vocês avaliassem isso aí para proteger as academias. E tu tem plena razão que tu estás falando. Eu tenho um amigo meu que é proprietário de uma academia em Mato Grosso do Sul, é conselheiro federal, e veio a falecer uma aluna dele que fazia 20 anos nessa academia. Só que ele tinha toda a avaliação médica
de um cardiologista, ele fazia a avaliação, porque num processo desse, então a responsabilidade é da academia, e plenamente tu tem razão, isso é para proteger a academia, porque se tu cai duro... O usuário, ele em vez de ir no médico realmente fazer o exame, fazer um eletro, ele faz o quê? Ele arruma um atestado com um médico amigo. O amigo dele, entendeu? E não é responsabilidade do médico, sabe? Ele vai dizer, isso aqui passou 2, 3 meses, até 3 meses era válido. Olha, se tu tem um exame periódico, que for de ano em ano, alguma coisa, olha, o atestado do médico é apto a fazer exercício físico. Mas não adianta, uma coisa apta a fazer exercício físico, se tu não aumentar a intensidade, tem atleta que cai, entendeu? Não adianta tu fazer o exercício físico, apto, tá, agora vai para a pista, já correu, não sabe se está machucado joelho, tornozelo, tem que fazer a avaliação toda postural, entendeu? Hoje, quem está correndo, quem está praticando é o pessoal da nossa idade, o pessoal acima de 40 anos, porque tem que fazer uma prevenção de lesões. A gente vê, às vezes, até voltando a falar, conversando com o Fumaça, que é o nosso... um dos nossos, das finanças, das nossas comissões, e ele me orienta bastante nessa coisa da academia. Ele falou, Giovanni, italiano, tem exercícios que as pessoas estão fazendo erradas na academia, profissionais, porque olham na internet. Então, aquelas coisas, os profissionais, às vezes, também tem que se qualificar um pouquinho mais, entendeu? Eu, na realidade, tive essa preocupação quando a Jeane era a presidente do CREF. Vou dar porque ela que me pediu, não, retira o projeto, isso vai dar custo. Eu disse, mas olha, as piscinas têm ali um dia por semana, vai o médico lá, é uma garantia, protege, porque o médico está ali, e aí eu gostaria que vocês hoje fizessem uma análise disso aí. Né? Com ideias até nesse sentido, pode ser até melhores do que eu estou pensando. Claro. Não, para o proprietário da academia, eu acho uma segurança. Nós vamos até reunir essas pessoas, mas como tu vê, eles já falam, é custo, tudo, entendeu? Mas eles não entendem que... E aconteceu alguns fatos aqui já em Porto Alegre, de virem, não dentro, mas em seguida aconteceu um óbito, entendeu? Ou as lesões graves. Mas principalmente as lesões acontecem com qualquer coisa do esporte. Tu sabe, você vai jogar vôlei, futebol, que é um esporte que machuca todo. Mas dentro da academias, principalmente na parte cardiopulmonar e cardiovascular, entendeu? Aí a pessoa, o responsável seria o dono proprietário da academia. Vamos dar um pulo aqui para essa grande festa que nós acabamos de assistir aqui. Os Jogos dos Comerciários, pessoas de todo o estado. O Sesc é um capitão nisso aí, né? Não, o Sesc é a organização do professor Marcelo, da professora Roberta e agora o Gilberto também que está, né? O professor Caster, que são... O professor Vinícius Caster, que foi meu braço direito na Copa do Mundo. Que legal. Então, a organização deles, eu estou fazendo um evento até dia 7, lá no dia 17, na outra área do Sesc. O atendimento deles é de extrema qualidade, organização, limpeza. É fantástico a estrutura do Sesc, essa sede campestre. Pô, tu entra aqui, não vê carro, tu chega a relaxar, né, moço? Eu vim aqui um dia que era de tarde e fiquei, mas é uma festa maravilhosa. Eles organizam muito bem. Eu acho muito difícil ter alguém que organiza tão bem como o Sesc, tanto na praia, em tudo que é lugar daqui uma organização dessa. Olha, esses jogos finais acontecem na praia. Os jogos finais são em março e sempre tem um grande show, assim, por exemplo. Tem Titãs, já foi Alcione, esse ano foi Daniela Mercury. E esse pessoal se prepara o ano todo na sua cidade, porque é o lazer e o passeio deles no verão. Sim, Bosco. E eu queria te cumprimentar também, porque tu sempre fosse um cara que sempre fosse para o lado do esporte, sempre tentasse bastante, desde o tempo de Sergipe, tu me acompanha desde o tempo da primeira convenção, às vezes tu não pode ir, mas tu sempre manda um representante, vai, e nós precisamos de pessoas que apoiem o esporte, apoiem o profissional de educação física, que estejam junto com a gente. Gostaria que se tu fosse um dia conhecer, estamos montando uma sede nova, que foi na outra gestão, mas realmente estamos em obra. Então, tu sabe que a dificuldade de fazer uma obra pública, que é a licitação, entendeu? Não é assim, por que vocês não terminaram? Não é assim, não é a tua casa, tu faz o que tu quiser. Então, toda uma lei, uma coisa. Então, gostaria que tu fosse nos visitar agora na sede, com o professor Edgar Melhor, que é o presidente,
E depois, na abertura da sede, eu acho que precisamente tu vai estar lá, porque você é um grande apoiador do profissional de educação física. É o único programa que, em todo o programa, sempre tem um ou dois ou até mais profissionais de educação física, que são os profissionais que tocam o esporte. Ou é técnico, ou é coordenador, ou é gerente, mas ele está preparado para isso. Tu não é profissional porque não quis, né? Aliás, eu podia ser provisionado. Tu é provisionado, tu não é porque tu não quis. Tu podia ter a nossa carteira, né? É verdade. Eu busco. Bom, pessoal, nós vamos continuar aqui nessa festa do Sesc, na sede do Sesc Campestre, aqui em cima na Protásio Alves. Vocês viram as imagens aí, vão ver mais imagens. Uma grande festa, abertura dos 38º Jogos dos Comerciários. Uma festa linda, maravilhosa, que o Giovanni Bavaresco, olha só, o italiano, vice-presidente do CREF, está representando aqui toda a categoria. Cara, sucesso. Vou lá tomar um café que não esteja frio. Conta com o meu apoio e certamente tu vais conhecer a nossa sede. E tu fica com 2 compromissos. Me trazer cópia desse projeto do Rio, sobre os condomínios, e dar uma conversada sobre essa questão das academias, que me preocupa muito isso, em função de que as pessoas não têm a consciência, né, da importância. Até tu poderia estar junto, né, como o teu negócio, poderia embarcar lá dentro do Sesc, e eu pediria que tu estivesse junto para aí até escutar os profissionais. É bom ter uma pessoa da outra área para ver o que tu escuta de fora, eu acho. Vão estar junto? Vão estar junto. Gostaria que tu estivesse presente. Tá certo. Tá certo, pessoal? É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte. 28 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Voltamos em seguida. Roda a vinheta aí. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. O Lorenzo é uma criança muito ativa, então ele precisava de um esporte que cobrasse dele mais concentração e disciplina. Também ajuda muito ele o fato de que ele é diabético e ele usa um sensor no braço, então teria que ser um esporte que não tivesse contato físico muito forte, que poderia tirar o sensor do braço dele. Se a criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e aí então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela, e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. Desde que ele iniciou a esgrima, a principal é a concentração, assim, é o tempo de concentração numa atividade, a dedicação, né, que ele tem. Isso reflete muito na execução dos temas da escola, em prestar atenção na aula. Ele tinha um pouco de dificuldade de se concentrar em alguns itens específicos, tarefas mais demoradas. E agora a gente nota que ele consegue se focar mais. E eu acho que esse é um super benefício que veio para ele com a esgrima. Assim como a esgrima, tem outros esportes que também oportunizam o desenvolvimento de habilidades emocionais. O judô, o vôlei, a ginástica artística. O
Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos embora então, agora se encontraram de novo os caras de Bagé. E eu fiquei contente, Marcelão, olhei aquele povo todo, os atletas, olhei a plaquinha lá, Bagé. Aí eu tive que gritar, ei pessoal de Bagé, a nossa terra presente aqui. Cara, sempre, né? Sempre, né? Enfim, os bagenses aí estão sempre, onde tem esporte tem algum bagense, né, envolvido aí, com certeza, né? 38ª edição, cara, Jogos dos Comerciantes. Que festa linda, Marcelão. Sempre é isso, né? Sempre essa busca. É uma preocupação que a gente tem, né, todo ano de trazer inovações, fazer algo diferente, né, para este público aí que é o nosso público preferencial, né, que realmente é a razão de existir do Sistema Fecomércio e do SESC, né. Então nada mais justo do que a gente proporcionar, né, um grande evento para eles, né. Quantos atletas temos hoje? Hoje aqui participando são mais de 1.100 atletas, né? Tanto que a gente não consegue usar só a nossa estrutura aqui do Sesc Protásio Alves, que é uma estrutura grande, né? Mas a gente também precisa usar o espaço das quadras da PUC, né? Em função do número de equipes que tem, né, nas modalidades, tanto de quadra como de campo, né? Tem canastra ainda não? tem canastra ainda. E o que mais? Futebol? Futebol 7, né, Master e adulto, futebol de salão masculino e feminino, futebol de campo, vôlei masculino e feminino, atletismo. Então, enfim, uma série de modalidades esportivas aí para os nossos comerciários, né? Bom, tu és o gerente, né, de esportes do SESC no Rio Grande do Sul. E o SESC, cara, tem um cardápio de atividades esportivas fantástico. Corridas de rua, tem o Projeto Verão, já teve carrinho de lomba, tem tudo isso aí. Fica uma equipe assim, responsável, paralelo a tudo isso, preparando esse dia aqui? Assim, Bosco, hoje nós temos, no estado, nós temos 30 técnicos de esporte e de lazer que são os responsáveis por fazer as etapas e as modalidades esportivas nas suas cidades, né? Então, eles fazem o seu calendário esportivo municipal e quando tem os eventos corporativos, como um desses, né, que são os eventos estaduais, assim como o triatlon, circuito de corridas, a gente junta essa grande equipe aí, que é o que nos ajuda a organizar as finais estaduais, né, de todos os eventos, né? Esses jogos aqui, posso dizer que são um embrião para aquela questão lá dos jogos cujas finais são em Torres, em março, ou são separados? Na verdade, são separados, né? Eles fazem parte do grande calendário esportivo, né, do SESC no Rio Grande do Sul, mas são modalidades separadas. Na verdade, o que a gente procura? A gente procura sempre democratizar cada vez mais o esporte. Então, diversas modalidades esportivas, né? Jogos comerciários é um evento que é focado exclusivamente para o nosso público, né, preferencial. Circuito Verão, para 2 meses lá que a gente tem de verão, 2, 3 meses aí, só modalidades de areia. Então é o vôlei de areia, é o futevôlei, é o beach soccer, é o handebol de areia, o basquete de areia e o câmbio de areia, que é o vôlei adaptado, né? Então, modalidades exclusivas de areia, que a gente faz em 100 municípios as fases classificatórias e depois a grande final em Torres com mais de 2.500 atletas, né? Sabe que sempre que tem, como hoje, o lançamento dos Jogos dos Comerciários, tu e o Tadeu, que é o diretor regional, sempre me chamam para um canto ali e tem uma novidade sobre Torres lá, que aí o Márcio já estão pensando no show, já tem a data lá das finais, como é que é? No ano que vem, na verdade, né, as finais vão ser nos dias 16 e 17, se não me engano, de março, em função do carnaval, né, que vai ser em março. A gente sempre faz após o carnaval, até porque é um período que Torres, no período do carnaval, fica muito cheio, né? Então a gente não teria como usar a areia para fazer as quadras. Então a gente faz sempre. Então vai ser o dia 16 e 17 de março, né, as grandes finais lá em Torres. E com relação ao show, né, a gente não surpresa ainda, porque não tem como anunciar, porque não está 100% fechado ainda. Já 99% já estamos fechando, mas no próximo programa eu já posso te dizer, porque senão cria uma expectativa e depois não é, né? Não, é que na realidade eu estava falando pro italiano antes que os shows são shows grandiosos. Daniela Mercury, Titãs, quem mais já foi lá? Já foi Capital Inicial, Lulu Santos. E as pessoas, é legal porque elas se preparam para isso, que como é que eu vou dizer, o veraneio dela.
Elas ficam na sua cidade se preparando, e aí o Sesc dá o quê? O transporte ou a alimentação? Não, o Sesc só dá o transporte, só o transporte. E o interessante assim, é que a FEComércio tem como bandeira fazer a economia girar. E isso, assim, a gente tem depoimento do próprio prefeito de Torres, que às vezes é esse final de semana do circuito verão que salva muitas vezes a economia do município, né? Então é isso, é a nossa missão, né, de levar cada vez mais esporte a todos os cantos do nosso estado. Aí. Esse projeto olímpico aqui na sede está andando, está funcionando bem? Funcionando bem. Hoje nós temos em torno de 700 crianças participando do nosso projeto aqui. Ainda temos vaga, né? A gente tem uma meta de 900 crianças, então teríamos vaga para mais umas 200 crianças aí para participar. Mas está andando muito bem. A gente está com... Que idade é? Dos 7 aos 17. Né? E é importante dizer o seguinte, gratuito, e tem mais ainda, o Sesc dá o uniforme e dá o lanche, né? Explica isso aí. Exatamente, é um projeto social realmente. A gente dá todo o material esportivo, a gente dá o lanche para essas crianças. As crianças participam de competições, né, municipais, e até o exemplo do futebol, a gente está esse ano, já 2 anos já participa do Gauchão, sub-15, sub-17, e com as equipes com bons resultados aí. Então, realmente, dá oportunidade para essas crianças, né, que se não estivessem aqui praticando esporte, estariam na rua aí, nem sabe fazendo o quê, né? Então, é o nosso propósito também, né? E o grande lance também aqui, na sede campestre do Sesc, que se chama isso, sede campestre do Sesc, que é na Protásio Alves, a qualidade dos equipamentos, né? Já o campo, por exemplo, de futebol, ele já foi transformado na Copa, lá em 2013, né, para preparar para a Copa de 2014, e melhorou muito, né, os outros equipamentos. Sim, isso é uma preocupação nossa de manter esses equipamentos sempre funcionando e sempre da melhor maneira, né, que a gente possa oferecer. Né. A gente também está inaugurando agora em novembro um outro campo que a gente tem lá, claro que não, né, com a estrutura desse que foi para a Copa do Mundo, mas também vai ficar muito bom, que vai ser para as escolinhas jogarem. E até posso te falar aqui, né, que a gente também foi sondado pela questão da Copa América ano que vem. O pessoal da Comebol, a federação estiver aqui fazendo uma reunião, olhando, né. Enfim, é uma sondagem, né, mas isso aí já mostra que o equipamento que a gente tem aqui é bom, né. E aí tem que dizer para eles, olha, quem nos convenceu a fazer isso aqui foi um jornalista aí chamado João Bosco Vaz, que convenceu a diretoria do Sesc, porque aí ficou um equipamento padrão FIFA para os comerciários. Isso que é importante. Exatamente. Inclusive, hoje, o futebol as equipes de futebol estão usando o campo, né? Pô, onde é que eles poderiam usar um campo hoje padrão FIFA? Né? Aqui no estado são 3, né? Só me diz uma coisa, o nosso time de Bagé, essa delegação, vem bem aí, não? Olha, sempre o Bagé vem bem, né? O Bagé vem bem no futebol, aí eles vêm sempre uma equipe forte, né? Vamos ver se... Mas tu vai lá antes, assim, ó, se prepare lá, que não podemos fazer fiasco lá. Não, eu não misturo muito, né? Não tem como ser torcedor, porque aqui a gente, como representa o estado todo, né, tem que torcer por todos, né? Enfim, torcer que realmente todos tenham um excelente final de semana aí, que aproveitem da melhor maneira possível, né? Seja a confraternização, a alegria. Sabe que eu fico olhando o nosso pessoal de Bagé ali, e eu não conheço quase ninguém, porque o nosso tempo lá, nós convivíamos, né? Tá todo mundo ficando velhinho lá, né? Mas é legal isso aí. É legal. E uma coisa interessante, senhor Bosco, tu tem que ver, Bagé, eu fui lá agora, o pessoal gosta tanto do... Já tem o pessoal está jogando 60 anos. Não, já estão no vovô bom de bola. Então, assim, aí quando o pessoal de 60 fica mais velho, já criam 65, 70 e vão... Já tem os 70, 70. Né? Então, assim, é muito legal ver isso. Cara, sucesso. Sempre é sucesso esses eventos que o Sesc prepara. Já estou pensando lá depois para adivinhar quem é que vai ser o show lá em Torres, hein? Lá o bicho pega, hein? Daqui uns 15, 20 dias já consigo te dizer oficialmente aí. Alô, Tadeu. Olha, o homem está escondendo o jogo aqui. Fazer o seguinte, pessoal, roda a vinheta aí do intervalo, nós vamos continuar aqui na sede campestre do Sesc, na Protásio Alves. Grande evento, jogos dos comerciários, casa cheia, o interior todo presente. É uma festa, já voltamos. Uma mensagem pode interromper a sua vida.
Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Pablo é um técnico de TI atarefado. Tem que resolver muitos problemas todo dia, o tempo todo. Se não é a rede do servidor, é o sistema de segurança. Se não é o computador do vizinho, é a internet do condomínio. Como ele desliga de tudo isso? Pablo se liga na cultura. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Apresentações de teatro, música, dança, cinema, literatura, artes visuais e muito mais. Vá até o Sesc ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Bem, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos encerrando mais um Encontro do Esporte. É o nosso encontro de todos os fins de semana. Mostrando para vocês hoje a abertura dos Jogos dos Comerciários. Uma grande festa proporcionada pelo Sesc. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo fim de semana.